consistia em adorar, em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ele a inimizade. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Versículo 19. E assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. O apóstolo Paulo, amados, nosso comentarista, ele pegando o livro de Efésios, como comentário desse mês, aqui nós vamos aprender que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vem tratando aqui agora da nossa reconciliação. E eu queria perguntar para os irmãos, vamos ter liberdade para responder, o que é uma reconciliação? Irmão, o que é uma reconciliação? Ajuntar de novo, irmão Vânia. O que é uma reconciliação? Reconciliar é se unir. É se unir. Irmã Júnia, o que é uma reconciliação para a irmã? Novamente. Voltar? Irmã Samanta, para a senhora, o que é uma reconciliação? Quando se fala de reconciliação, irmãos, primeiro ponto nós temos que ver. Para que se haja uma reconciliação, primeiro teve que haver uma inimizade. O que é uma inimizade? É quando alguém é íntimo de alguém e por motivos diversos entram em linha de fatos e não conseguem mais ter acesso. Ou seja, se uma pessoa está vindo na direção da outra, uma desvia para um lado e a outra desvia para o outro, porque houve então uma inimizade. O povo em si, o ser humano em si, se eu tenho algum desafeto, eu sou desafeto com a irmã Vânia, se eu vejo que a irmã Vânia está vindo na rua e eu não tenho reconciliação com ela, eu viro as costas, faço de conta que não estou vendo. Eu não estou dizendo que eu faço tal coisa, eu estou aqui mostrando como o ser humano age. E o apóstolo Paulo aqui ele vem dizendo que Deus, ele veio em Cristo reconciliar consigo o mundo. Ora, para entendermos a nossa leitura, porque a Bíblia diz que, porque ele a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Que parede era essa? Quem criou essa parede? De onde surgiu essa expressão de parede de separação? Sabemos que, para entendermos isso, vamos ter que voltar lá em Êxodo, capítulo 25, quando Deus falou para Moisés que fizesse para ele um tabernáculo, e Deus habitaria no meio do povo. E Moisés assim fez. Deus revelou para Moisés o tabernáculo em si, as cores das tendas, os utensílios, os objetos, tudo, a arca da aliança. Deus revelou para Moisés no monte e disse para ele assim: olha, você vai fazer conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E Moisés voltou e assim fez. Só que Moisés não colocou nenhuma barreira de separação. É justo que no tabernáculo havia-se 3 divisões. Primeiro, havia o átrio. Átrio era onde todo o povo podia se achegar a Deus. Primeiro, para mim chegar à presença de Deus, eu precisaria primeiro passar pelo átrio.
Segundo lugar, havia um lugar chamado de lugar santo. O lugar santo, apenas o sacerdote podiam entrar. O povo em si não podia ter acesso ao local santo, que era onde ficava a bacia, onde ficava a mesa dos pães, é onde ficava o candelabro. E havia uma terceira separação, que era conhecido como Santo dos Santos, ou mais tarde conhecido como Lugar Santíssimo, que era o local aonde ficava a Arca da Aliança, onde apenas o sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E nessa apresentação, o sacerdote então levava uma bacia com sangue e aspergia o sangue sobre o propiciatório. Deus, quando via aquele sangue, ele vinha, manifestava ali a sua presença e conversava com o sacerdote. Ele apresentava o pecado do povo, e o pecado do povo era coberto por um ano. E dando-se sequência, veio então o pacto davídico. Com o pacto davídico, houve então a ordenança, a necessidade da construção de um templo para adorar a Deus. E quando se construiu o templo, se construiu o lugar santíssimo, ou Santos dos Santos, construiu-se o lugar santo, construiu o átrio, onde a comunidade, o povo em geral podiam chegar-se a Deus. E o átrio tinha uma outra repartição, onde havia um muro, uma parede de separação, que era chamado de pátio ou átrio dos gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram as pessoas que não eram da descendência de Abraão. Porque a descendência de Abraão, eles tinham um destaque na sua vida, que era a circuncisão. Os homens eram circuncidados. E por isso os judeus se autodeterminavam superiores aos demais povos. E eles se consideravam o povo da aliança, o povo perfeito, e que as demais pessoas não podiam chegar a Deus como judeu. O átrio do gentio, havia uma parede que separava, que o gentio podia ouvir. Eles podiam ouvir o que era dito, o que era feito lá dentro do tabernáculo, ou dentro do templo, mas eles não podiam participar, porque ele era um povo excluído da comunidade de Israel. Mas Deus não estava satisfeito com isso. Quando Jesus veio, o apóstolo João, ele teve o cuidado de escrever e dizer que ele veio para os seus. Quem eram os seus? O povo hebreu, o povo de Israel, ou os judeus do dia de hoje, a descendência de Abraão. Jesus, ele veio para os seus, para aqueles a quem estava determinado a promessa. Jesus veio para aquele povo que estava determinado uma aliança. Só que graças a Deus, que o plano de Deus, desde lá de Abraão, quando Deus chamou Abraão, não era para que apenas a comunidade judaica seja salva. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus da salvação aplicava, abrangia a toda a humanidade. Só que na mente judaica eles não conseguiam entender. Mas é quando Jesus veio, ele veio para aquele povo, para aquela comunidade. A Bíblia diz em João 1 que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, deu-lhe o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! E nós também estamos incluídos nesses que recebemos ao Senhor, que antes estávamos excluídos da comunidade santa, da comunidade de Israel. E Jesus em si, ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Cumpriu a lei cabal. O que isso quer dizer? Que Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei
na sua totalidade. E com isso, ele quebrou aquela barreira. O apóstolo Paulo dizendo aqui, ele fala claramente que a barreira da separação foi quebrada. Jesus cravou a inimizade na cruz para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Então, aquela inimizade que havia entre judeus e gentios, Jesus veio, quebrou a barreira de separação e uniu os povos. Uma inimizade que havia entre Deus e o homem, porque a Bíblia diz que todo homem é pó, é pecador, e perante Deus a sua justiça, a nossa justiça, é trapos de imundícia. Aí Jesus vem, quebra a separação que havia entre Deus e o homem, porque a barreira que havia entre Deus e o homem chamava-se pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ela diz mais ainda, que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o que é um dom gratuito? Dom é um presente, é algo que não depende de mim, que não depende de você, que não depende de ninguém. É um presente, é uma coisa que eu não consigo. Se eu tentar me salvar por minhas obras, eu jamais serei salvo. Mas esse presente que me foi concedido é um dom gratuito de Deus, ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, é motivo de glorificarmos a Deus, é motivo de estarmos a cada dia mais aproximando de Deus. E o apóstolo Paulo ele fala mais, ele usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Os gentios estavam excluídos da comunidade. Os gentios, eles não tinham uma promessa, porque a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência. Os gentios, eles não tinham nem conhecimento da promessa que Deus havia feito. Como é que eu vou herdar uma coisa se eu não sei o que eu vou herdar? Alguns dos irmãos, antes de ser cristão, sabiam que tinha direito à vida eterna? Sabia, mamãe? Antes da senhora se converter, a igreja nasceu no Evangelho. O irmão, antes de aceitar Jesus, você ouvia falar que tinha direito à vida eterna? Alguém já ensinou para você que você tinha direito à vida eterna? Alguém já falou para você que você tinha acesso direto a Deus, sem precisar de um intercessor ou intermediário? Alguém já disse para você, irmã? Amém. Nasceu no Evangelho, amém, isso é glória. Mas uma pessoa que não nasceu no Evangelho, ela não foi ensinada, então ela não sabe. Então, os gentios, nós em si não tínhamos esse conhecimento, nós não sabíamos que nós tínhamos direito a uma mansão celestial. Eu nunca tinha ouvido falar em mansão celestial. Eu nunca tinha ouvido falar que Jesus havia padecido por mim. Eu sabia que ele tinha morrido, mas por que não me chegava ao conhecimento? Mas eu fui conhecer, me foi ensinar que ele chegou e falou assim: irmã Vânia, chamando você pelo nome, irmã Júnia. Eu esqueci o nome do irmão. Irmão Wender. Ele chegou para você assim e falou claramente para o seu nome aqui: não turbe o seu coração. Você tem que crer em Deus, mas creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, irmã Samanta, eu não te teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia! Você sabia disso?
Antes de conhecer Jesus, você não sabia disso? E eu também não sabia que pela graça eu sou salvo. E isso não vem de mim, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Não. Pergunta mais alto, por favor. Por que ele fala que tem muitas moradas? Por quê? Por que Jesus falou que tem muitas moradas? Ó, primeiro ponto, que Jesus, ele veio para buscar um povo, certo? Agora pensa comigo, os justos, desde Adão, vamos falar primeiro de Abel, foi o primeiro justo, e todos os demais justos que vieram morrendo, foram morrendo nos quase 6.000 anos de existência da Terra, da humanidade. Na Terra não, a Terra é 6 bilhões de anos, 100 bilhões de anos, e os cientistas conseguiram provar que a Terra tem. A idade da Terra é 100 bilhões de anos, tem idade, caucasiana e as fases aí da evolução que os cientistas dizem aí. Então o justo chegou o tempo de Abraão. Abraão foi feita a promessa para ele, mas Abraão recebeu a promessa? Não. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala que os heróis da fé, eles viram a promessa de longe, mas não alcançaram a promessa. E quando Jesus falou, na casa do meu pai há muita morada, é como, vou dar um exemplo aqui. Meu filho, eu tenho um filho que mora em Itaúna, longe daqui um pouquinho, né? Alguns quilômetros. Aí ele tem uns amigos, ele fala para os amigos assim, ó, na casa do meu pai tem muita morada. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Primeiro ponto, o meu filho falou de algo que eu tenho. Não é isso? Mas para o meu filho, se para você chegar lá em casa sem me conhecer, o que você poderia fazer? Se você chegar na minha casa, o que você vai fazer? Se alguém chega na sua casa hoje, qual é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Bater no portão ou apertar a campainha. Seu filho precisa disso? Você tem filho? Tem teu filho? Quantos anos? 20 anos, beleza. O seu filho chega em casa com alguns amigos. Os amigos dos seus filhos diretamente precisam te conhecer para entrar na sua casa? Ele chegou com 4 amigos, pai, esses aqui são meus amigos da escola, os colegas de trabalho. O seu filho precisa bater a campainha? Por quê? Ele tem o quê? Ele tem a chave. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Em um quartel, sargento, tenente, coronel, aí tem o guarda, o vigia, ou o sentinela. Na palavra do quartel, você usa o sentinela, que é o policial que fica responsável pela portaria. Eu, como oficial, você chega no quartel, combinou comigo, 9 horas da manhã, você vai passar lá, precisa tratar um assunto sério comigo. Eu, como oficial, eu vou lá na rua te receber, correto? Aí chego com você, vamos ficar lá dentro para nós conversar mais à vontade. Eu chego em respeito ao sentinela e falo para ele, olha, ele está comigo. Quando eu chego, o sentinela me conhece, o sentinela vai abrir a porta, ou o portão. Se eu falei, ele está comigo, o sentinela vai te receber como se estivesse recebendo a mim. E quando Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, ele quis dizer que para todos os que estão perto, todos que estão longe, e para todos quanto o Senhor chamar, há lugar para você. É isso que Jesus quis dizer. Então não importa se a humanidade dura mais 2, 3, 10, 100 mil anos, e o Evangelho continua sendo pregado.
todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador têm o seu direito garantido, têm o seu lugar garantido, porque Jesus, ele foi preparar um lugar para você. Amém? O muro da separação era um muro de pedra que havia no ato. Aqui o apóstolo, primeiro ponto do primeiro tópico, ele fala que um muro de pedra era a proibição de acesso a estrangeiro. Só que cá o apóstolo Paulo escrevendo, olha, ele disse também que não sois estrangeiros, versículo 19, e nem forasteiros. O que é um estrangeiro? Alguém sabe o que é um estrangeiro? Pode falar. Alguém quer? Alguém estranho no lugar. Vamos dar um exemplo. Chega um japonês aqui. Todo mundo vai olhar para o japonês e falar, ele é estrangeiro. Chega um americano. Você vai olhar para o americano e vai falar, o americano é um estrangeiro. Se eu, algum de nós, chega em qualquer um país da América Latina, da América do Norte ou da Ásia, ou do Oriente, eles vão olhar para nós e vão falar, é um estrangeiro. E hoje se usa uma palavra mais pejorativa, um gringo. Se você vai para os Estados Unidos, você vai ser chamado de gringo. Nem de estrangeiro você vai ser chamado. É um gringo. Entre Israel haviam pessoas estrangeiras. Quem eram esses estrangeiros? Eram pessoas de outra nacionalidade que moravam no meio da comunidade de Israel. Isso se referia aos estrangeiros. E existe também a referência aqui no capítulo, versículo 19, falando sobre os forasteiros. Olha como é que o apóstolo Paulo fala. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, estrangeiro é alguém que mora junto, mas está fora da promessa. Forasteiro é aquelas pessoas que andam de passagem. Como é que é o nome dessas pessoas que ficam sempre viajando de um lado para o outro? É hippie, cigano? Hã? O nome de mais no Oriente Médio. Vamos ver aqui, uma pessoa que gosta de ficar viajando. Chega no Brasil, fica 2 meses. Sai do Brasil, vai para a Argentina, fica mais 1 mês, 15 dias. Sai da Argentina, vai para os Estados Unidos. Sai dos Estados Unidos, vai para o Japão. Essas pessoas não são estrangeiros, são forasteiros. É pessoas que não querem fazer morada em lugar nenhum. Justamente pessoas que têm um certo poder aquisitivo maior, que têm condições de viajar. Tem pessoas que viajam sem poder aquisitivo. Chegam, pedem ajuda, pedem comida, pedem roupa, pedem sapato, mas continua. Uns vão andando a pé. Tem pessoas que já passou pelo Brasil todo a pé. Tem pessoas que fazem isso correndo. A mídia até costuma acompanhar algumas dessas pessoas. Quando eles chegam em tal cidade, alguém sabe que eles já estão indo, vão dar roupa, dão comida, dão sapato novo para continuar essa jornada. São forasteiros, são pessoas que não são da terra. Existem pessoas que não é da terra, mas moram entre nós, e as pessoas que não são da terra e apenas passam por nós. Quando o apóstolo Paulo disse aqui, olha, não existe mais estrangeiro, não existe mais pessoas forasteiras, porque todos agora fazem parte da família de Deus. Hoje, amados, nós não somos mais gringos. Não somos mais forasteiros, porque aquele muro foi quebrado. E em Cristo, no segundo ponto, o comentarista diz que em Cristo foi derrubado a parede de separação que estava no meio, no versículo 14 da nossa leitura diária. Essa parede impedia que eu tinha acesso ao Espírito Santo. Essa parede impedia que eu tinha acesso à presença de Deus. Mesmo se o meu coração fosse mais puro de quem estava lá dentro, porque eu era estrangeiro. Mas agora a parede foi quebrada. E Jesus, de todos os povos, quem são os povos?
Naquele tempo, era conhecido como judeu, gregos, cítaras e bárbaros. Hoje, se eu posso falar assim, não importa se você é brasileiro, português, cubano, australiano, argentino, americano, japonês, chinês, coreano, judeu, de todos esses povos, Jesus, ele fez ele somou, ele fundiu, ele quebrou, ele fez um novo homem. Uma diferença é fazer um novo homem e reformar o homem. Jesus, ele não reformou o homem, ele criou um novo homem. O que é uma reforma? Eu creio que todos nós aqui já fizemos uma reforma na nossa casa. Você reformou sua casa já? Você reformou sua casa? A sua casa ficou na mesma característica? Mudou alguma coisa? O que você mudou nela? Isso é reforma. A estrutura. Vamos olhar aqui a igreja. Se eu for reformar a igreja, eu posso mudar o reboco, mas a igreja continua na mesma característica, não vai continuar? Eu mudo a janela, fica na mesma característica, não fica? Só que aí é o seguinte, eu quero fazer uma nova igreja. O que eu vou fazer aqui então? Eu tenho que quebrar tudo. Eu tenho que derrubar tudo que não presta, tudo que é velho, para fazer tudo novo. Não tem aquele corinho que nós cantamos? Eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. Quem já cantou esse corinho? Todo mundo? Certo? Aí vem a parte, quebra a minha vida. Aí dói. Tem certeza que dói? Mas barro sente dor? Não tem. Hã? Mas você não é barro na mão do oleiro? Barro sente dor? Hã? Por que depende? Eu acho que depende. Depende por quê? Porque uma coisa. Porque às vezes a pessoa tem que abrir mão das próprias vontades. Mas isso já é base do cristianismo. Não, eu sei. Jesus já falou: aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Mas eu pedi para ser quebrado. O vaso, quando é quebrado, ele dói? Não. Não dói. Nós, às vezes, é que queremos ser quebrados e não permitimos Deus nos quebrar. Porque eu acho que eu tenho direito. Eu acho que eu tenho razão. Eu acho que eu estou certo, mamãe. Eu acho que Deus tem que fazer de mim. Vamos dar um exemplo aí. Deus, o negócio é o seguinte: eu tenho 40 anos que eu preciso. Eu acho que na hora eu recebi uma promoção. Não é isso? Quer ver nós pensamos isso? Às vezes pensamos ou não pensamos? Meu Deus, eu te sirvo há 40 anos, Senhor. E lá vem irmão Júnior, irmão Wendel, com 3 anos de crente, 4 anos de crente. Só dando um exemplo aqui, né, mamãe? E o Senhor abençoa ele mais que abençoa a mim, que tem 40 anos de crente. Isso é injusto. Não, Senhor, eu também quero. Por que o Senhor está usando ele mais do que eu? Por que será? Será porque ele se permitiu ser quebrado e eu não estou me permitindo ser quebrado? E quando ser quebrado, irmão, é fácil para Deus quebrar, para mim quebrar, não tem nada de quebrar. Tem um vaso ali, olha aqueles vasos. Eu pego um vaso daquele, faz assim, ai, soltei, caiu, quebrou. Quebrar é fácil. O que é difícil? Reconstruir. Juntar? Colar. Então eu vou fazer um vaso remendado. Construir de novo. Eu vou ter que esmagar. Ou seja, eu tenho que pegar os cacos para aquilo ali voltar a ser agida. Eu vou ter que moer ele. Eu vou transformar, primeiro ponto, eu como oleiro, se eu for transformar aquele vaso em argila, eu vou ter que moê-lo. Eu vou ter que moer aquele vaso, transformar ele em pó.
Depois que ele está em pó, eu vou fazer um processo de fermentação nele. Fermentação, o que é isso? É deixar de molho. Porque às vezes queremos que Deus nos usa, eu peço a Deus hoje e quero ser usado amanhã. Peguei aquele vaso, moldei, quebrei, vou fermentar. Aí depois que eu fermentei aquele vaso, eu vou voltar ele para onde? Para a roda para fazer um vaso? Não. Eu vou voltar ele à sua origem. Eu vou pegar aquele vaso e voltar com ele para a terra, para ver se ele adquire novamente a consistência. E para se adquirir a consistência não é de um dia para o outro. Estou saindo um pouquinho da nossa lição. Quem mais sabe que eu fiz a pergunta, né? Depois daquele vaso voltar à consistência, ele voltou a ser o quê? O que ele voltou a ser? Ele voltou a ser barro. E quando ele volta a ser barro, eu vou colocar ele em stand-by. Mais 6 meses de curtição para a liga ficar no ponto certo. Mais 6 meses na água. Depois de 6 meses na água, mais 6 meses montuado em um canto da olaria, para que ele venha receber frio e calor. Até aquele barro vira torrão. Depois eu pego aquele torrão, volto com ele para água, para me amassá-lo. E para fazer um vaso de valor, irmãos, dá trabalho. Aí o oleiro vai trabalhar com vaso sobre as rodas. Isso aí já apareceu há alguns anos. Vou trabalhar com aquele vaso sobre as rodas. E quando eu começar a trabalhar com vaso sobre as rodas, eu é que decido o tipo de vaso que eu estou fazendo. É Deus que decide o tipo de vaso que Ele vai fazer da sua vida. Não é você que decide para Deus. Primeiro ponto, no tempo da lei, havia muito conhecimento, mas não tinha poder. Porque o homem, ele se auto-justificava perante Deus. Por isso que houve a separação. O judeu batia no peito: eu sou circuncidado. Ele tinha um orgulho, ele menosprezava os demais povos. Você é gentio, ou seja, você é um... Desculpa a expressão, mas para um judeu, os demais povos eram tratados como se fossem cães, como se fosse cachorro. Havia uma separação que os próprios judeus, ou seja, aqueles que tinham que ter, que quando Deus chamou Israel, lá em Êxodo capítulo 19, ele disse assim: vós me sereis uma nação de reis e sacerdotes. A eles a quem cabia a responsabilidade de ensinar a lei, de pregar a verdade, eles construíram um muro para separar eles do resto do mundo. E só Jesus, no seu sacrifício, ele veio para cumprir a lei. Em Israel havia 3 leis: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. E Jesus cumpriu todas essas leis. As leis civil era que diz respeito aos israelitas como cidadão. Essa é uma lei que perdura até os dias de hoje. A lei moral permanece em vigor como um padrão de conduta, mas não como um meio de salvação. E existe a outra lei, que é a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela tinha como objetivo os judeus, a circuncisão, o sacrifício, a comida, a bebida. Isso, irmãos, lá quando o apóstolo Paulo começou o seu ministério, houve um levante tão grande na igreja. Por quê? O apóstolo Paulo pregava, foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Ele pregava que pela graça sois salvos. Apenas o nome de Jesus era suficiente para salvar a pessoa. Aí vem os judeus de lá e falam: não,
você tem que circuncidar. Vinha o judeu para meio da igreja que Paulo havia fundado, falou: se você não circuncidar, você não vai ter direito. O apóstolo Paulo começou a brigar com esse povo, começou a bater de frente. Os judeus diziam que sim, os apóstolos diziam que não. Aí isso acarretou no primeiro concílio em Jerusalém. Esse primeiro concílio está registrado em Atos capítulo 15, onde a igreja se reuniu para se definir. E ali então foi definido que quem era judeu e quisesse manter-se fazendo a circuncisão, que se manteria, mas a igreja apenas se abstesse da prostituição, do que era consagrado ao ídolo, e que o nome de Jesus era o suficiente para nos salvar. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos. Já falamos sobre a revogação da lei. O quarto ponto, no primeiro ponto, já fala assim: a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, essa revelação nos contradiz. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. E foi o único que cumpriu a lei. E a revogância da lei é a lei cerimonial, que resultava em separação entre os judeus e gentios. O ato de Cristo oferecer a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualistas. Assim, a inimizade foi desfeita. A inimizade que havia entre Deus e o homem. Para concluirmos aqui, teríamos que falar, mas o relógio não nos permite, que a partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo que criou esse novo povo. Ao fazendo a paz, nele a desigualdade foram eliminadas, a acepção das pessoas é feita, as etnias e classes sociais desapareceram. Foi o que nós falamos aqui, que de todos os povos ele fez um. Reconciliado na cruz, a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é o mistério da reconciliação. Está registrado em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Reconciliado na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade resistente na vertical, isto é, entre o homem e Deus. E no versículo 14, ele destaca aqui é a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida, e as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro. A ira de Deus, que por causa do pecado estava sobre nós, foi gravada na cruz. Os irmãos podem conferir isso em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, o único corpo, a família de Deus, ou seja, a igreja de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.